né? Deixa de ser a minha obra para ser a obra de vocês, né? É claro que o ponto de partida é A Última Aventura do Herói, que é o último conto do livro 10 Centímetros Acima do Chão. Mas é interessante como vocês conseguiram desdobrar o conto em outras direções que, evidentemente, eu não imaginava, porque é um conto escrito há mais ou menos uns 10 anos. O livro foi publicado há 7 anos, mas esse conto deve ter sido escrito há mais ou menos uns 10 anos. E a gente não fazia ideia, eu não fazia ideia da loucura que ia se transformar o mundo em 10 anos, né? É absolutamente assustador ver esse conto encenado no palco em 2021, porque vocês conseguiram colocar vetores, apontar para lugares que eu não imaginava há 10 anos, simplesmente porque era impossível imaginar, né? A Última Aventura do Herói era um conto que falava muito sobre a questão da, da dessacralização do herói, né, no mundo contemporâneo, né? Da transformação do herói, da saída do herói de uma esfera coletiva para uma esfera individual, né? Num mundo em transformação onde cada um é herói de sua própria vida, ou seja, nós temos 800 milhões de narrativas possíveis e cada um é herói de sua própria narrativa e cada um é responsável por sua própria história, sem uma conexão evidente com o coletivo, né? Com a história coletiva. Essa era um pouco a história do conto, né? Era um conto distópico, bastante pessimista em relação a isso, mas a gente não imaginava ainda o advento avassalador das redes sociais, por exemplo, né? E uma coisa que eu vi no espetáculo, que também não dava para prever, que nem se falava disso na época, que é o que a gente pode chamar de algoritmização do mundo, né? Quando a gente vê lá o personagem do Felipe naquele quadrado no centro do palco, sofrendo intervenções externas e ao mesmo tempo sofrendo, mandando mensagens para um ambiente externo, numa troca quase paranoica, uma conversa entre surdos. Eu lembrei muito desse ambiente algoritmizado que a gente vive hoje, né? Esse ambiente extremamente solitário que são as redes sociais e que são os ambientes virtuais hoje em dia. Isso eu não imaginava há 10 anos. Isso não estava presente, isso não estava posto, né? E o que eu achei mais interessante essa transposição para os palcos é que vocês conseguiram atualizar isso. Vocês conseguiram atualizar esse tema que eu propus há 10 anos numa perspectiva completamente assustadora para mim e muito bem-vinda do ponto de vista do autor, né? Porque assim, quando a gente escreve, quando a gente publica, a gente coloca a obra na mão do leitor. E agora vocês estão me devolvendo isso. É uma oportunidade ímpar. Saber como são jovens atores, jovens produtores, jovens diretores, jovens dramaturgos, como é essa resposta para um autor de 50 anos, em 2021, nesse mundo catastrófico que nós estamos vivendo, como é essa resposta, uma resposta sensacional. Eu estou muito emocionado e feliz com essa nova perspectiva do meu conto. É um novo conto, vocês me apresentaram um novo conto. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Gabriel. Ou se eu fui muito além, não sei. Não, você acha que você botou a doçura exata que precisava. Mas, ô Flávio, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais formal, assim, não formal
sentido terno e gravata, formal no sentido forma mesmo. Porque você também é dramaturgo, você também publicou dramaturgia, mas você costuma publicar muito mais prosa, né? Muito mais obras literárias. E eu queria entender como que você vê a diferença formal entre escrever uma dramaturgia e uma obra literária, pensando isso da perspectiva de que você escreveu uma obra literária e nós te devolvemos uma obra dramática. Queria entender como você, autor, entende essa relação. Olha, Gabriel, eu acho assim, eu sou da literatura, né? Eu tenho minhas incursões aí pela dramaturgia, muito tímidas, e pontuais, mas eu me considero um escritor de prosa, como você disse, de literatura, né? Eu gosto muito do campo da literatura. Por exemplo, eu dou oficinas de escrita criativa, de literatura, em que eu gosto de dizer que a literatura é o campo da liberdade, né? É o campo da total liberdade com as palavras, com a linguagem, quase num momento de ressacralização das palavras, né? De entendimento das palavras como precursoras ou como caminhos para outras realidades, ou seja, um campo de criação muito livre. Na dramaturgia, eu me sinto formalmente mais cerceado. É um campo interessante, não menos criativo, mas eu me sinto mais a serviço de algo que não é exatamente meu. Quer dizer, saber que aquelas palavras vão ser ditas por um ator no palco, aquelas palavras vão ser interpretadas por um diretor, vão ser cobertas por camadas de trilha sonora, de iluminação. Isso me deixa bastante apreensivo como dramaturgo. É importante nesse momento entender que é uma obra inacabada, né? É uma obra que está sendo colocada para que outras pessoas completem, né? O teatro é uma forma coletiva de arte, né? E a literatura não. A literatura eu tenho a liberdade para o bem e para o mal. Eu tenho a liberdade total com aquela página em branco e posso deixar a minha criatividade, a minha criação fluir por caminhos totalmente inesperados, né? Quer dizer, o exercício da escrita literária é um exercício de total liberdade, né? Não que a dramaturgia não seja, mas é importante pontuar que ela tem sempre aquele zumbidinho no ouvido de quem está escrevendo, de que aquelas palavras estarão a serviço de outra coisa. Elas vão ser trampolins para uma outra forma de expressão artística, que não é, e de fruição, que não é a fruição solitária de um leitor dentro da sua casa, lendo um livro, né? Então, tem essa diferença. Eu me sinto mais confortável como autor literário. E por isso mesmo fico muito feliz que as pessoas se interessem pela minha obra como ponto de partida para outros tipos de plataformas, como, por exemplo, a teatral, a cinematográfica, a audiovisual. É isso. Eu me considero mais um escritor de literatura. E, como escritor de literatura, fico extremamente honrado de ver a minha obra transformada com toda a liberdade possível que vocês tomaram, ver a minha obra no palco, de alguma forma. Reconhecer a minha obra, essa acho que é a palavra, né? Reconhecer a minha obra no palco.
Porque, eu repito, a obra é de vocês, né? A obra da companhia de vocês, né? Vocês colocaram outros significados no meu conto, inesperados, né? E, portanto, a obra é de vocês. Quer dizer, a obra é nossa, vamos colocar assim. Melhor colocar assim. É. Não, assim, para a galera que está assistindo a gente pelo YouTube agora, é importante frisar que quando a gente teve essa conversa contigo, Flávio, sobre a possibilidade de montar um espetáculo teatral inspirado, e mais do que inspirado, né? Porque a gente usa palavras tuas, mas inspirados, provocados pela sua obra, você se colocou num lugar de muita generosidade de dizer que você faz a obra para o outro, e quando o outro pega a sua obra, ele é senhor dela, assim, de certa forma, né? Isso, com certeza, nos deu muita liberdade, como você mesmo bem disse, para que a gente pudesse sobrepor todos os elementos que a gente julgava necessário, que são muitos, né? Essa é uma preocupação da nossa companhia. A gente tem falado há algum tempo sobre a ambivalência e a consonância dos elementos que compõem a cena. E aí, nesse sentido, foi fundamental a divisão que a gente fez dentro desse processo criativo, porque eu aqui estou falando do ponto de vista do diretor, que orquestrou os elementos, né? Mas a gente tem a Giovana, que daqui a pouco vai assumir vai ser a nossa porta-voz, que fez a dramaturgia. Tem a Lari, que estava bem preocupada com a questão da direção do movimento. O Fê, que estava atuando. A gente teve uma pessoa que estava compondo a trilha. Eu estava compondo a luz. Então, são muitas coisas consonantes. Eu entendo a sua... Quando você fala que, às vezes, te dá uma certa travada, assim, uma forma que te dá uma travada. Mas é que, para a gente, sinceramente, ser provocado pela sua fábula, a pensar todos esses elementos que de certa forma se dialoguem para potencializar a própria palavra que você escreve, eu acho que esse foi, acho não, tenho certeza que esse foi o maior aprendizado tem sido o maior aprendizado desse processo criativo. Mas então agora para a gente entrar um pouco mais na questão da palavra e do universo ficcional, vou chamar a Gi para te fazer algumas perguntas e a gente vai entrando mais a fundo nessa vereda, Flávio. Bora. Bora, então. Flávia, primeiro, eu queria agradecer por toda essa generosidade, assim, com a nossa companhia. Foi um processo muito gostoso, foi muito gostoso trabalhar com a sua obra. É uma obra bastante... O livro em si, o livro inteiro em si, né, 10 centímetros acima do chão, a gente se baseou em um conto específico, mas o livro inteiro em si é uma experiência incrível, assim. E tem uma coisa que chamou muito a nossa atenção, que foi a metalinguagem, né? A gente vê que você trabalha bastante com notas de rodapé, e como essas notas brincam com o texto, e é isso, a gente queria que você falasse um pouco sobre como você trabalha essa metalinguagem, quem é essa nota de rodapé, como você pensa esses organizadores do texto, né? Que coloca lá, por exemplo, na última aventura do herói, tem a nota do organizador, a nota do editor, né? E eles estão em tempos diferentes, temporalmente, cronologicamente, né? No tempo do mundo, assim. Então, a gente procurou trazer também um pouquinho isso para o nosso espetáculo, essa questão metalinguística, né? Transformando essas notas de rodapé tanto em vozes em off, quanto na brincadeira com presente, passado e futuro na nossa obra. Mas é isso, a gente queria que você falasse um pouco sobre a importância da metalinguagem e como isso influencia o seu trabalho também como escritor. O 10 centímetros acima do chão, ele é um livro inteiro de bastante pesquisa de rodapé, né? Eu gosto muito... quando eu escrevi, eu acho o livro, eu acredito que acho que 5 contos tem brincadeiras, tem jogos com nota de rodapé. Era uma das minhas fixações na época, né?
E no caso específico da Última Aventura do Herói, que é o conto que dá origem ao espetáculo de vocês, é, as notas de rodapé, que são múltiplas, né? Tem o editor, tem o pesquisador, tem uma série de personagens que quase se degladiam através das notas de rodapé, né, se contradizem, tinha um objetivo que discutir algo que hoje já virou um pouco carne de vaca, se fala demais em crise narrativa, né? Que na época não se falava muito disso, mas já era para falar um pouco sobre essa crise narrativa que a gente vive, né? Quem é o dono da história? Quem é o dono da sua história e quem é o dono da história de nós, seres humanos, como coletividade, né? Como nós interferimos na história, como nós colocamos a nossa história individual sob a perspectiva de uma história coletiva. Isso era algo que estava bastante incipiente na época, já se discutia bastante sobre isso, mas ler esse conto hoje em dia coloca esse vetor interpretativo com uma força muito maior, né? Então, a nota do rodapé tem muito essa função, né, dentro do conto, né? Quer dizer, que herói é esse? Que herói é esse que é totalmente responsável e que carrega o peso da própria história dentro de um processo de individualização do mundo, né? E hoje, por exemplo, coloca cada um de nós dentro do mundo, por exemplo, das redes sociais, como heróis de nossas narrativas individuais no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter. E, e, e como isso dialoga com outros tipos de outras instâncias narrativas, né? E como isso se transforma numa verdadeira briga entre quem é o dono da história, quem é o dono da história, quem vai falar mais alto, né? As redes sociais hoje são um grande tambor desse fenômeno que eu já tentava pesquisar há 10 anos através desse conto, né? E eu achei muito inteligente a maneira como vocês colocaram essa metalinguagem, né, que no conto está como nota de rodapé. Eu gostei especialmente do fato de vocês terem começado o espetáculo como uma introdução para o espetáculo. Quer dizer, o espetáculo começa mais ou menos aos 5 minutos de espetáculo, não contei direitinho, mas tem toda a coisa da contextualização do teatro, da época em que a história seria contada, no futuro distante, né? Que tudo isso no conto está colocado nas notas de rodapé. E vocês não teriam, lembra que quando a gente teve a conversa sobre adaptação, vocês não teriam como colocar isso no espetáculo. Eu cheguei a chamar vocês de loucos, na época, vocês são loucos de tentar adaptar esse conto. Esse conto não dá para adaptar. E vocês conseguiram através dessa principalmente pela apropriação do espaço físico mesmo do teatro, né? Quer dizer, vocês colocaram o teatro, o texto, numa relação de metalinguagem com o teatro, enquanto que eu, no texto, coloquei o texto numa relação de metalinguagem com a literatura. Então, vocês foram muito perspicazes nessa adaptação, né? Conseguiram dar esse perfume de rodapé que está no conto, muito forte, e que era muito difícil vocês colocarem no palco. E vocês estão de parabéns por isso, porque está lá, a metalinguagem está lá, respeitando os limites da linguagem teatral, não simplesmente enlouquecendo o espectador com rodapés
os rodapés literários que não teria muito sentido, né? Isso. Nossa, perfeito. E você está Eu de gostei. parabéns, Giovana. Você é dramaturga, você está de parabéns pela adaptação. Obrigada. Feliz. É, eu sou a organizadora desse texto, né? A dramaturga. Só que, tipo, a gente foi construindo todo mundo junto, assim. Mas o que eu ia dizer é essa questão que você falou de quem conta essa história, né? Quem é o herói dessa história. E no final, o herói, que é a personagem do herói, ele acaba tendo a história dele contada por essas outras pessoas, né? Contada pelas notas de rodapé, contada pelo narrador, contada pelas N pessoas, pelas N personagens, né? E no espetáculo que eu ia perguntar para você, a pergunta era como é ver a sua obra sendo feita e como é ver, identificar, como é identificar as personagens do livro no palco, essas personagens, não só as personagens desse conto, como o narrador, o herói, mas também o menino, né, do 10 centímetros acima do chão, que ele fala sobre o estudo recente que fala sobre a morte, o menino do 10 centímetros acima do chão, que tem a questão do suicídio, etc. Como é identificar esses personagens e ver essa luta entre elas para ver quem quer contar essa história. A gente condensou em uma personagem só, né? Que é o que a gente chama de o ator, que não é o ator Felipe de Souza, é o ator do espetáculo de 2132. Então, é isso a pergunta. É um ator de seu tempo, né? Um ator completamente doente, né? A gente vê que esse ator do futuro, ele está doente no palco, né? Está extremamente solitário, né? Está extremamente paranoico, com tantas vozes aparecendo no comando da sua história, dessa história que deveria ser uma história clássica, né? Que eu brinco muito no conto com a trajetória do herói do Joseph Campbell, né? É uma sistematização de diversos ritos ao redor do mundo, condensada num esquema que é o que a gente chama de jornada do herói, que muita gente conhece hoje, que quem estuda literatura, estuda teatro, estuda cinema, está muito familiarizado com isso, né? Só que a gente está hoje num processo de completo desmonte dessa jornada, né? Exatamente por essa multiplicidade de vozes, e não só por essa multiplicidade de vozes, mas por essa extrema individualização do ser humano, né? Quer dizer, é tanta história para contar, é tanta narrativa para assumir, cada um é dono tão ferrenho de sua própria história e tem tanto ímpeto e tanta necessidade de se auto-narrar que fica quase impossível da gente organizar isso tudo numa narrativa única, que é aquela que a gente estava acostumados no começo do século XX, aquela história organizada e coletiva, onde tudo fazia um pouco mais de sentido, onde estava tudo mais condensado ao redor do coletivo. Hoje essa condensação se desfez, né? Então é interessante vocês colocaram personagens de outros contos ali dentro, né? E eu gostei muito da mistura do Estudos Recentes, que é o primeiro conto. Vocês misturaram o primeiro conto do livro com o último conto do livro. O primeiro conto do livro ele é muito calcado no real, ele é muito calcado na morte, na perspectiva da morte, né? Coloca um personagem diante de um dilema moral muito palpável, né? Que é você se colocar diante da própria finitude, você se colocar diante de um universo que vai acabar quando você morrer, né? E o último conto é completamente distópico, ele é completamente, de certa forma, ele é muito abstrato.
ele, ele sai dessa materialidade toda, né? Então, achei muito interessante que esse personagem dos recentes que tece lucubrações sobre a morte, ele é quase como ele funciona no espetáculo quase como um respiro para esse personagem que está se debatendo com algo virtual, com algo não palpável, com algo que é irreal no fundo, né? Que é esse mundo decomposto em diversos vetores e diversos desdobramentos da própria personalidade. Enfim. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas era uma coisa que eu queria falar, porque eu gostei desse choque. Esses momentos trouxeram quase que para esse ator em crise que vocês colocam no palco, colocam quase como uma nostalgia de um tempo que ele perdeu, né? Um tempo muito material, um tempo muito palpável e um tempo mais organizado, né? Um tempo mais com algum tipo de sentido, né? Porque queiramos ou não, é a morte que nos proporciona certo sentido para a vida, né? Então, quando ele para e reflete sobre a morte, ele está, de alguma forma, nostálgica, lembrando de um tempo que passou e que foi substituído por uma nova realidade onde a morte é negada, onde a morte é um novo tabu, onde ninguém vai morrer, onde todos nós estaremos para sempre presentes nas redes sociais, na internet, na deep web, nos registros, nos trilhões de registros que a gente faz diariamente sobre as nossas vidas, sobre as pequenezas, as miudezas das nossas vidas, né? Então, eu gostei muito desse choque do material com o imaterial, né? Ficou muito bacana. Não, perfeito. Acho que é isso. É, a você falou da relação do primeiro com o último conto, né? Que a gente conseguiu traçar essa relação. E aí, vou chamar a Lara, então, que vai falar um pouco sobre a relação entre os contos dentro da sua obra, do 10 centímetros acima do chão. Eu queria perguntar exatamente isso, assim, eu acho que o pessoal de casa deve estar muito curioso para saber qual a relação, conhecer mais do seu trabalho, né? Porque a gente assistiu agora uma experiência que partiu do seu trabalho, e eu queria que você falasse um pouquinho a relação entre esses contos, como é que foram essas escolhas, que temas estão por lá, a gente já falou um pouquinho aqui, né? A morte, que aparece bastante, essas cerimônias, assim, essas notas de rodapé, mas queria que você falasse mais, assim, a gente acabou de falar sobre o primeiro e o último, né? O que tem no meio, como é que você fez essas escolhas, o que você estava pensando, já existiam antes e você juntou, como é que foi esse processo de criação aí? Esse livro ele foi escrito durante, eu não saberia dizer exatamente, mas eu chutaria durante uns 5 anos. Foram textos que eu fui escrevendo e que depois que eu lancei meu primeiro livro, a, a minha editora, a Kozak Naif, que não existe mais, me chamou para lançar um segundo livro, né, rapidamente, um ano depois. E aí eu falei, bom, eu tenho uma série de contos que eu escrevi ao longo de algum tempo e que eu poderia fazer um apanhado, uma antologia. E eu, junto com a editora, a gente selecionou alguns contos que, não sei, de certa forma guardam algum tipo de ligação entre eles, né? Ligações não necessárias, assim, não evidentes, mas que estão lá, né? Que são alguns temas como os que você falou, a morte, a finitude, mas principalmente a, a crise contemporânea que a gente vive, que vivia então há 7 anos e vive hoje ainda, de comunicação, né? Quer dizer,
existem personagens que não se comunicam. Evidentemente, a incomunicabilidade é um tema muito antigo. Se a gente for pegar isso remonta à primeira metade do século XX. Só que a gente vive hoje uma radicalização disso. Uma crise muito forte diante de um mundo que acreditava que as novas tecnologias fossem, de fato, nos conectar de forma profunda. E o que a gente vê hoje é que, sim, a tecnologia nos conecta em diversos sentidos, mas ela também nos afasta, né? Por uma série de fatores que eu já citei aqui, né? E é muito fácil a gente ver isso quando a gente vai na rua, no mundo real, e vê as pessoas sentadas ao redor de uma mesa com seus celulares, né? Virou um clichê da crítica da contemporaneidade, mas ela virou um clichê porque ela é real, né? As coisas não viram clichê por acaso, né? Mas eu acho que o que une principalmente o principal fator de união dos contos é essa grande distância que se abriu entre as pessoas, misteriosamente, em decorrência de algo que prometia reduzir barreiras, reduzir distâncias, né? A gente vive hoje um mundo que, politicamente, inclusive, ele está de tal forma impactado pelas tecnologias que, bom, não preciso nem falar sobre isso, né? Desde 2016 e agora em 2018 com a eleição do Bolsonaro, como a radicalização dos discursos criou um fosso entre as pessoas e criou bolhas e criou um universo que, quando eu escrevi, não existia ainda, que era o universo das fake news, quer dizer, cada um pode inventar a sua própria verdade, né? Isso era um tema que me interessava desde aquela época, mas que hoje, caramba, se radicalizou de tal forma que acho que aqueles temas se tornaram ainda mais relevantes, embora esses temas não tivessem, evidentemente, no livro. Mas eu acho que é esse o tema, viu, Larissa? Esse tema é essa dificuldade de comunicação entre as pessoas. E sem querer ser pessimista e já sendo, acho que isso se radicalizou ainda mais. Assim, a gente vive um mundo muito fragmentado, né? A gente vive um mundo. Eu até comentei com vocês quando a gente conversou sobre a obra. A gente vive num mundo onde a individualidade se transformou em individualismo, né? A individualidade que é bem-vinda, a expressão das individualidades, das identidades individuais, essa expressão é bem-vinda, mas a gente chegou numa radicalização disso que é uma doença, né? Que vai com o sufixo ismo aí, viramos máquinas de individualismo. Então, eu acho que o livro fala um pouco disso. Acho que ele fala, né? Entendi. É muito legal. É muito legal ver você falando. Agora me deu um insight, assim, porque uma das primeiras coisas que a gente tinha certeza quando a gente começou a trabalhar junto era que a comunicação era uma questão. Assim, pensar sobre essa comunicação fragmentada. E agora, pelo conto, a gente já sabia que tinha se conectado com a gente, mas saber que é todo um tema que vem por trás é muito legal ouvir de você, assim, ainda mais porque, como o Gabs falou no começo, né, essa coisa formal já tá ali, porque nota de rodapé já é bem isso, né? Tipo, calma aí, nem tudo é o que parece, deixa eu explicar mais uma vez, deixa eu mostrar mais uma camada, assim. E isso é muito legal de ver, e que se há 10 anos atrás, que quando você escreveu ainda não era tão intenso, hoje é muito mais, assim. Então, eu queria saber de você também como é que essa quase previsão, assim, do futuro. Como que é ver o seu trabalho se... Não é
Eu ia falar envelhecer bem, mas tipo, sabe, vinho que só fica melhor, assim. Como é que você vê o seu conto que você escreveu 10 anos atrás ficar mais atual ainda? Tipo, parece que você escreveu hoje, que você está escrevendo uma coisa que é muito futura ainda, mas ao mesmo tempo que faz muito sentido agora, assim. Como é que é isso para você? Eu fico super feliz com esse seu comentário, Larissa. É isso mesmo, envelhecer bem. Eu acho que a boa obra ela vai se desdobrando, né, ao longo do tempo, né? Ou se a gente preferir a imagem que a gente também está usando muito hoje em dia, quando a obra vai adquirindo novas camadas, né? Camadas quase arqueológicas, né? A gente pode dizer assim, né? Mas eu prefiro talvez o tema desdobramento. Acho que a obra vai se desdobrando, como se aquelas páginas fossem se abrindo em novas páginas, né? Sabe, aqueles livros que você abre e as páginas vão se desdobrando, assim. Eu gosto dessa imagem, né? E acho que sim, diversos contos, alguns talvez não, mas a maior parte dos contos do livro, eles encontram desdobramentos no mundo de 2021, né? Não de forma direta, talvez, mas como algo que gira em torno da ideia de ovo da serpente. Quer dizer, há 10 anos, tava, a gente vivia uma realidade que estava gerando uma outra realidade que a gente não sabia que viria e que a gente está presenciando hoje. Então, é muito interessante a gente ler esses contos que foram publicados há 7 anos, mas que hoje adquirem novos significados que eu não sabia que adquiririam. Isso para um escritor, eu acho que é uma delícia, acho que é maravilhoso, né? Porque é o que você falou, o livro continua atual, mas dá uma atmosfera um pouco mágica para a escrita, que é que é o grande tesão da literatura, eu acho, né? A gente, quando escreve, a gente espera que o leitor ele complete aquela obra com a sua interpretação, com a sua realidade e também com o seu tempo, né? Quer dizer, vocês são pessoas, vocês quatro que estão aqui dividindo a tela comigo, vocês são pessoas que leram esse livro 5, 6 anos depois, não sei quando o primeiro de vocês leu o livro, mas é, tem essa perspectiva do tempo também, né? Quer dizer, existem as camadas individuais de histórias pessoais, mas também existe a do tempo. E sobreviver ao tempo é muito bom, muito gratificante. Ai, que legal. É isso, eu vou passar a palavra para o Fê, que vai falar um pouquinho também. E, enfim, é isso. É muito legal quando a gente fala, quando você fala, na verdade, Flávio, sobre a sua obra é para o leitor. O leitor vai completar os sentidos quando ele lê. E a gente opera mais ou menos nessa pegada com os nossos espetáculos, assim. A gente não quer entregar para o público tudo fechado, né? A ideia é fechada. Muitas vezes, após as apresentações, as pessoas perguntam: ah, mas o que era aquela coisa? Aí a gente responde com outra pergunta: o que é para você? A pessoa: ah, é isso, isso, isso. A gente fala: acertou, é exatamente sobre isso o material. E aí, quando a gente volta para a sala de ensaio, a gente recolhe essas impressões e a gente também vai ressignificando a nossa obra, o nosso material, né? E no caso do último episódio, como ele partiu da última aventura do herói, era inevitável que fosse um material mais fragmentado mesmo. Né? A gente tentou acabar o espetáculo da mesma forma como você acaba o conto, que começa a falhar, as coisas são censuradas, enfim, né?
E, e é muito legal ver as pessoas, hoje ainda não sei, né, mas após a apresentação presencial, como as pessoas foram mexidas, assim, de alguma forma, ou pela música, ou pelo texto, ou pela luz, ou pela atuação, ou, enfim, alguma coisa transformava nessas pessoas. E cada uma foi transformada de um jeito, assim. Algumas pessoas não se transformaram em nada, só ficaram, não entendi nada. Tipo, ok, se transformou de alguma forma também. Se eu não entender, quer dizer alguma coisa sobre você, sobre como você estava naquele momento também, né? Enfim, mas foi uma aventura muito doida, eu acho que doida é a palavra, a gente pegar o seu livro, a gente lia os contos e a gente conversava sobre o que era aquele conto para a gente naquele momento, e assim a gente ia pescando os sentidos que a gente queria atribuir ao espetáculo, assim. E aí foi virando essa colagem que a Gi disse que ela organizou, mas na verdade ela foi conduzindo a gente nesse processo de entender o que a gente quer dizer com a obra. E o resultado, para ser bem sincero, acho que nem a gente esperava. Assim, a gente não conseguia prever o que a gente estava fazendo enquanto a gente fazia. A gente só teve dimensão quando a gente apresentou, quando a gente viu as primeiras fotos. Assim. A gente não sabia mesmo. Mas certamente foi por uma baita inspiração sua, das suas palavras, da forma como você conduz as suas narrativas, como você coloca suas personagens no mundo. Também nos encantou para investigar esse modo de existir mesmo, de contar, de ser. E foi um baita do desafio para mim subir naquele palco e dizer as suas palavras, não sendo exatamente os personagens como você as colocou no mundo, mas de alguma forma traduzindo através do nosso olhar material. Então, queria agradecer você por ter escrito essas palavras algum dia, por estar aqui com a gente hoje, pela sua generosidade e carinho com a nossa companhia. Sinto que o nosso trabalho aqui tem uma força muito maior por saber que a gente pode contar com você e que, enfim, a gente pode trocar ideia sobre tudo que passar entre a gente. E é isso. Se mais alguém tiver perguntas, tiver falar. Eu queria fazer um comentário que o Fê falou dessa coisa da obra fragmentada, etc. E depois da apresentação presencial, teve um menino que ele pegou para fazer uma pergunta, e ele falou, por que vocês não avisaram que ia ser tão fragmentada? Ele ficou bravo. Ele falou, por que a obra é tão fragmentada assim? Por que nada se resolve? As coisas não se resolvem. E aí a gente falou, mas é exatamente sobre isso, entendeu? É exatamente sobre isso. E ele decepcionado, assim, não decepcionado com o espetáculo, mas tipo, queria entender a construção, assim, queria uma linearidade e a gente entregou uma brincadeira, né? A gente entregou um jogo ali. E acho que é isso, acho que o que a gente queria com a nossa obra e o que a gente tentou, o que a gente gostou de captar da sua obra, Flávio, é justamente esse jogo entre as personagens, entre o texto, o jogo da metalinguagem, o jogo, toda essa brincadeira, sabe, que é feita na construção desse universo. Eu acho que não tinha, não tinha como ser de outra forma, sabe, Giovana? Acho que a impressão desse espectador, o conto é assim, o conto é estranho, o conto ele é fragmentado, o conto ele é aberto. Não tinha como vocês fazerem um espetáculo que traísse isso, né? Seria uma traição à obra, eu acho. E seria uma resolução que, como você falou, uma resolução que não existe. Não existe solução. São temas em aberto. E, nesse sentido, eu acho que foi muito legal perceber que a saída que vocês encontraram foi extremamente sensorial, né? Porque
o espetáculo ele é muito sensorial, como o Felipe disse, quer dizer, existe uma série de elementos que apontam para várias direções, que não dão resposta. Esses elementos não dão resposta, não dão uma resposta, né? Mas eles atingem, eles chegam de alguma forma para os espectadores, né? Através da sensorialidade, né? A música, a atmosfera, a iluminação, a interpretação, as vozes, a maneira que vocês encontraram de montar, de montar o espetáculo, enfim, a direção por trás. Eu acho que não tinha como ser diferente. Muita gente que lê o conto fica muito confuso. Ele é um conto muito esquisito mesmo, né? Eu lembro que teve uma crítica quando ele foi lançado, uma crítica positiva, por sorte, mas eu acho que foi o Cadão Volpato que fez essa resenha, essa crítica, do Jornal Valor, e ele falava especificamente desse conto, e que ele falava que o conto era um conto insuportável em todos os sentidos, né? E eu tomei isso como um elogio, porque ele é insuportável mesmo. Ele era uma realidade difícil de suportar e às vezes de aguentar. Ele é árduo, ele é complicado, ele é complexo, ele tem muitas camadas, enfim. Então não tinha como não ser complexo, Giovana. Eu acho que isso aí, então, vocês atingiram um ponto também de alguma forma. Acho que é isso. Queria fazer um último comentário só, porque a primeira impressão é que fica, né, Flávio? Quando eu li pela primeira vez o conto, o que eu pensei, sem conhecer os outros contos, sem te conhecer, sem nada disso, só conhecendo a obra, quando eu terminei a obra, eu falei, isso é muito irreverente. Eu achei de uma irreverência formidável, assim, você começar a criticar a própria estrutura de construção da forma literária, com a nota de rodapé, ou então começar a zoar o próprio gênero do texto, porque às vezes aparece que ele é um texto um texto real, né, um texto de reality show que foi encontrado, às vezes não, falar isso aqui pode ter sido, na verdade, escrito por algum poeta também, não se sabe ao certo. E você se usa da forma literária para expandir os elementos que constituem a forma literária. Isso eu achei muito irreverente. E aí, quando esse conto chegou na minha mão, o que eu falei para a companhia é que eu gostaria que a gente buscasse essa irreverência para com a nossa forma, para com a nossa linguagem, que é o teatro. Então, começou a nota de rodapé. O que irrita no teatro? Assim, porque quando você está lendo o livro, tem a nota de rodapé ali que dá uma irritada. Aí você transforma o que te irrita em dramaturgia. Então, não tem como você pular a nota de rodapé, que nem, sei lá, quando você vai ler Machado de Assis e não está afim de ver o glossário. Aí você pula, vamos ver o que vem. Não tem como, porque também é narrativa. Você pega uma coisa que irrita e transforma em narrativa para dar atenção a ela. E a gente começou, vamos botar uma recepcionista no teatro, porque é o tipo de coisa que irrita no teatro. Vamos colocar o diretor em cena, não tem coisa pior no mundo do que o diretor em cena antes de começar a peça, falando sobre como ele fez para construir o espetáculo. Então a gente falou como que a gente zoa com esses próprios elementos que constituem a nossa linguagem teatral, né? E assim, eu não tenho dúvida de que isso não seria possível se a gente não tivesse se alimentado da sua irreverência. Então, para além de você ter escrito tudo isso e ter uma obra extensa e maravilhosa, eu queria te agradecer por essa irreverência para com seu ofício. Porque não tem uma canonificação do tipo, agora eu vou sentar aqui, acender a minha vela, pegar minha máquina de escrever e vou escrever um lindo romance. Não, é uma relação quase escatológica, né? Para com a sua profissão. Isso é muito provocativo, no sentido insuportável. Insuportável. Agradeço suas palavras, Gabriel. Aliás, agradeço a oportunidade, no geral, de, de ter provocado essa sensação e de ter alimentado a vontade de vocês levarem isso para o palco, né? Então,
Vou inverter aqui, eu que agradeço. Eu estou totalmente agradecido a vocês pela oportunidade, pelo privilégio, né? É uma honra, uma alegria muito grande, como autor, ouvir essas palavras e ver esse espetáculo. Então, assim, eu que estou agradecendo agora a vocês pela grandíssima oportunidade. Muito obrigado. Eu volto mais uma vez a continuar os agradecimentos infinitos aqui. É, muito legal, Flávio. Eu espero que algum dia a gente consiga se encontrar pessoalmente para você assistir no palco o último episódio, porque o espetáculo, a gente fez essa apresentação digital, mas ele não é um espetáculo para ser transmitido, né? A gente não consegue traduzir aqui, imprimir para o público todas as sensações que a gente causa dentro do teatro com a trilha sonora, por exemplo, que foi incrivelmente feita pelo Ciro Granado. Tem a nossa música